Nós iremos falar uma palavra de Deus para a edificação espiritual de cada um dos irmãos. Não que os irmãos já não saibam, né? Já não conheçam essa palavra, mas é sempre para relembrar, como dizia o pastor Robson, ali do Guarujá. Então, a leitura dessa noite, registrada em João, capítulo de número 10, o versículo de número 1, diz assim: Jesus contando uma parábola. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as chama pelo nome, e as suas ovelhas as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aleluia. Jesus contou essa parábola aqui para os seus discípulos, mas eles não entenderam, foi absolutamente nada, né? E eles ficaram meio que sem entender. Então Jesus foi obrigado a falar abertamente o que ele estava querendo passar. O que Jesus queria dizer é que ele era o bom pastor. Aleluia. E como ele é o bom pastor, então todas as igrejas, todos os povos que realmente são filhos, são chamados, ouve a voz de Jesus, porque conhece o seu Deus. Aleluia. Porque ele dizia que nos últimos dias muitos iam se fazer deuses. Muitas pessoas iam se levantar querendo ensinar algo que não tinha nada a ver com o reino. Mas as ovelhas, mas os crentes verdadeiros não iam dar ouvido, porque eles conhecem verdadeiramente quem é Jesus e a voz de Jesus. Portanto, quando você vê pessoas saindo fora, indo após esses movimentos alheios, esses lugares onde a gente vê que não tem nada de Deus, atrás de profecias, atrás de mensagem, atrás de cura de libertação, acredite, essas pessoas não tem nada a ver com Deus. Por incrível que pareça, fala assim: não, mas o que é isso? Não é uma grande verdade. Esses movimentos estranhos que surgem, pessoas detonando, né, a palavra de Deus, falando mal contra a Bíblia, né, e ensinando outra coisa, e as pessoas seguindo. Então saiba que essas pessoas, juntamente com esses falsos ensinadores, que são lobos devoradores, diz aqui a palavra de Deus, né, diz assim: olha, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. No versículo 12 ele diz assim: ó, mas o mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Por que essas pessoas, eles são contra aqueles crentes verdadeiros que falam o amor de Deus, e quando vê eles ensinando, porque elas conhecem a voz do pastor, sabem qual que é o ensinamento de Jesus, então elas rejeitam, então eles detonam esses irmãos e falam que essas pessoas são crentes quadrados, crentes ultrapassados, que não têm conhecimento da verdade, porque a verdade é aquele que ele ensina. Quem é aqui que nunca ouviu falar daquele Cristo? Aquele camarada que surgiu novo, né, jovem, dizendo que ele era o Jesus, e hoje ele está quase nem conseguindo mais caminhar, e um monte de mulheres, principalmente mulheres, são poucas, mas essas mulheres seguem ele de montão, e não, assim, com uma fidelidade tão grande, suas mentes tão tapadas, que não permite que ninguém encoste naquele homem. Se botar a mão, tira as mãos imundas do Senhor. Que Senhor. E a gente vê as barbaridades que aquele homem fala, e ele se dizendo, mas Jesus disse assim: olha, se vir alguém dizendo eis o Cristo aqui ou acolá, não vá a... Mas muita gente, sabe por quê? As pessoas, elas querem realmente, o que elas querem realmente é serem enganadas, porque onde está a verdade ela prevalece
Mas as pessoas que não é ovelha, que não conhecem a voz do pastor, elas não querem andar na verdade, elas querem andar na mentira, elas querem viver da mentira, elas querem ser enganadas, porque o engano faz com que elas permaneçam vivendo na carne, faz com que elas permaneçam vivendo o que elas estão fazendo de errado. Mas na verdade só permanece realmente quem é ovelha, só vai comer o que é bom. Aleluia. Mas o que é bom nem sempre faz bem para a minha carne. Então, por isso que Jesus disse assim, olha, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e as deixa as ovelhas e foge, e o lobo vem e arrebata e as dispersa. Quantas pessoas hoje, se você parar um pouquinho agora, não só os irmãos que estão aqui hoje, mas quem está nos assistindo, e fazer uma reflexão, tente aí lembrar, quantas pessoas você conheceu, desde que você aceitou Jesus, homens que você julgava ser homens de Deus, e mulheres que você julgava ser mulheres de Deus, mas que hoje não está mais no meio da igreja, que por um motivo ou outro saíram, e aí eles culpam os pastores, culpam os obreiros e culpam outras pessoas, menos ele mesmo. Mas por quê? Porque a Bíblia diz assim, olha, na verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas, e a porta das ovelhas não é qualquer porta. Para entrar por ela, não entra qualquer um, se não for ovelha. Verdade, Jesus. Tem que ser ovelha. Se você não é ovelha, você não consegue passar pela porta, porque a ovelha, ela tem só uma característica, ela só tem um tipo, ela não é barriguda, ela não é inchada, portanto a porta das ovelhas só passa a ovelha, porque quem não é ovelha é barriguda e inchada, não consegue passar, fica empazinado na porta. Sabe por quê? O seu orgulho, a sua altivez, o seu autoconhecimento impede que ele entre pela porta das ovelhas. Porta das ovelhas só entra a ovelha porque ela é gregária, porque ela é humilde, porque ela é simples, porque ela só se alimenta da verdade. E quem não anda na verdade não consegue se alimentar da verdade, nem tão pouco entrar pela porta. Desse jeito. Então diz o versículo 5, o versículo 4, depois o 5: e quando tiras para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a voz do seu pastor. Mas de modo nenhum seguirão estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, quando você vê grandes igrejas, muita gente, e de repente essas pessoas saindo, porque e falando mal da igreja, falando mal do pastor, é porque eles não conhecem a voz do seu pastor. Mas aqueles que permanecem, é aqueles que conhecem, é aqueles que sabem realmente que o Senhor é o pastor verdadeiramente por excelência, por excelência. Então, por isso que Jesus fez questão de dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Então, para entrar no céu, tem que ser realmente ovelha. É por isso que nós, qualquer dia desse, eu quero fazer um vídeo mostrando como que nós somos, mostrando a integridade da nossa igreja, como é o nosso cotidiano, como que é a nossa vida aqui dentro desse templo, que não é muita gente. Para você que está vendo o vídeo, não é muita gente, mas pensa num povo feliz, pensa num povo verdadeiro, pensa num povo que teme a Deus, pensa num povo que gosta de andar na palavra de Deus, pensa num povo que sente a presença de Deus verdadeiramente, e isso é muito importante. Então, o versículo 14 diz assim: olha, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então não tem como querer enfiar na cabeça de uma pessoa que Jesus é o bom pastor, porque ele não é ovelha. A ovelha, ela não dá trabalho, a ovelha, ela não atrapalha, a ovelha, ela não foge do aprisco, a ovelha, ela não
a voz do pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aleluia! Deus, Ele conhece as suas ovelhas. Deus trata as suas ovelhas. Mas quem não é ovelha, ele não consegue entrar, nem tampouco achar a porta do aprisco. Glórias a Deus. Jesus, ele disse assim: olha, todas que o Pai me deu, ninguém toma de mim. Versículo 18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento é recebido do meu Pai. Então, ovelha de verdade, ela nunca deixa o aprisco. Se passa alguém aqui na porta e ele é ovelha, ele vai entrar, ele vai se alegrar, ele vai chegar aqui, vai regozijar, vai se alimentar da boa palavra e vai dizer: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, porque é ovelha. Mas se não for ovelha, ele não conhece, porque ele não consegue sentir cheiro de Cristo, não consegue entender, interpretar a voz de Cristo, nem os ensinamentos do Senhor. Aí fica difícil. Mas se você é ovelha, a ovelha ela permanece, a ovelha ela entende, a ovelha ela conhece a Deus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, que essa palavra possa fazer efeito na nossa vida, né? Então nunca estranhe de ver pessoas, né, que não conseguem obedecer, que não conseguem estar junto, que não conseguem permanecer, né, na casa de Deus, porque permanece só quem é ovelha. Se não é ovelha, então ele não consegue. Vamos aplaudir Jesus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos tem dado vitória. Graças a Deus. Queridos irmãos,